um prazer estar com vocês. Eu sou Terezinha Beltrão, professora formadora da disciplina Organização do Trabalho Escolar. Essa nossa disciplina tem duas competências, que é apresentar a proposta da organização do trabalho escolar e elaborar e apresentar um projeto político-pedagógico observando os princípios básicos de construção. Na primeira competência, vamos apresentar um panorama dessa organização do trabalho escolar, tanto da perspectiva teórica, que alguns autores já trazem isso, quanto do que a gente pensa que pode ser a organização de um trabalho escolar. E na competência 2, nós vamos juntos elaborar um projeto político-pedagógico. Para pensar a organização do trabalho na escola, alguns elementos são importantes. A escola tem uma função social específica. Existe uma intencionalidade no seu trabalho. Então, todos os segmentos que compõem a escola precisam trabalhar nesse sentido. Existem algumas organizações. No entanto, a organização escola, que também pode ser tratada como uma organização, porque ela está concentrando esforços pessoais, recursos humanos, financeiros, materiais, enfim, para alcançar um objetivo comum. Então, a escola é também uma organização nesse sentido, uma vez que reúne esforços para alcançar objetivos comuns. Os objetivos da escola são bastante específicos no sentido de que, para que ela se presta? Ela não é uma organização qualquer. E cada objetivo, ele vai ser atingido a partir da coletividade. A gente é formado na escola não apenas na perspectiva acadêmica, mas, sobretudo, na perspectiva acadêmica. Por quê? Enquanto trabalha os valores, outras questões que naturalmente vão surgir no interior da escola, a escola tem a função de elevar a escolaridade. Então, isso deve ser considerado no trabalho coletivo que a escola desenvolve. Naturalmente, vai acontecer a formação dos cidadãos nesse dia a dia, na perspectiva da formação integral do sujeito. Na medida em que há esforços individuais que, trabalhando em conjunto, atingem objetivos comuns, a escola precisa ter claro o papel de cada um. Por exemplo, o papel do professor, o papel do coordenador pedagógico, o papel da gestão da escola, dos pais, dos estudantes, enfim, de cada segmento da escola. Claro está que os papéis também têm uma relação uns com os outros. Por exemplo, a coordenação da escola cabe, entre outras coisas, organizar o conselho de classe, que nada mais é do que verificar coletivamente, junto com os professores, a avaliação daquele estudante, não apenas da aprendizagem, mas do seu todo. Você que vai estar na escola, mesmo sendo um profissional de secretaria escolar, precisa estar atento de que, quando se avalia, a gente tem que ter claro o que a gente está avaliando no estudante. E o conselho de classe, que é papel da coordenação pedagógica, tem esse viés de conduzir essa avaliação. Isso é um exemplo de um trabalho de um segmento da escola. No entanto, o trabalho do conselho de classe está completamente e diretamente ligado ao trabalho que é feito em sala de aula. Por quê? É o resultado da avaliação, é o resultado da aprendizagem, é o resultado do que está acontecendo na escola que vai ser coletivamente avaliado, que vai ser coletivamente discutido nesses espaços. É só um exemplo para a gente perceber que, apesar de existir nos esforços individuais e a atuação de cada um, esses trabalhos estão sempre interdependentes uns dos outros. Nessa perspectiva, a participação de cada um é importante para atender aqueles objetivos que são comuns na escola. O nosso caderno, a nossa disciplina, a gente organizou de uma forma que vai privilegiar o que acontece nas escolas públicas. Então, você vai observar, por exemplo, o trabalho que eu falei do coordenador pedagógico é um trabalho da escola pública, que, por exemplo, no governo do estado de Pernambuco é chamado educador de apoio. Em outra rede, pode ter outra nomenclatura. E não necessariamente é papel do coordenador pedagógico de uma escola da rede privada, por exemplo. Então, a nossa disciplina está organizada de maneira a privilegiar as ações, os papéis dos servidores
de escolas públicas, tanto municipais quanto estaduais. E há um desafio grande nessa questão. Por quê? Sendo escola pública, a gente precisa trabalhar em rede. Então, tem que ser alguma coisa possível de acontecer em todos os lugares daquela rede, seja na capital, seja no interior. No entanto, sem perder as perspectivas individuais de cada localidade. Então, isso é um desafio para a gestão, para a coordenação, para o professor, enfim, para todos. Nessa organização do trabalho escolar, tem um órgão que, a mim, tem uma importância fundamental, que é o Conselho Escolar. O Conselho Escolar, como alguns de vocês podem saber, é um órgão representativo que nele estão representados todos os segmentos da escola. Professores, pais, estudantes, direção. Em algumas redes, o diretor é um membro nato do conselho, em outras redes não, ele pode ser eleito, né? Em outras redes também tem que ser alguém da sociedade civil organizada, também tem que ter um assento no conselho. E esse conselho deve ser um órgão que auxilie na gestão da escola na medida em que pode atuar em questões administrativas, financeiras, pedagógicas, enfim. Pode ser um importante aliado na gestão da escola. Além do conselho escolar, existem os papéis de cada um. A gestão escolar tem o seu papel específico. Claro que, como a gente fala em rede pública, existem a função e as atribuições pela legislação. Inclusive, eu trago isso no caderno também. No entanto, no fazer pedagógico, no dia a dia, precisa de agregar, precisa verificar como estão sendo o trabalho da coordenação, dos professores, da recepção aos pais. Por exemplo, a gestão precisa estar junto de professores, de alunos, de pais, de estudantes. Então, precisa ter esse perfil de agregar, de contribuir também. A coordenação pedagógica tem várias atribuições, tanto com relação aos pais, de realmente dar conta desse estudante, no sentido da aprendizagem conduzida pelo professor na sala de aula, auxiliar o professor nas suas necessidades de material, de orientações pedagógicas, enfim. No caso da coordenação pedagógica, tem vários nomes de aprendendo da rede. No nosso caso, a gente chama de educador de apoio, nas redes municipais, de coordenadores pedagógicos, e pode ser mudada essa nomenclatura. No entanto, o papel é de gerenciar, assessorar, avaliar, conduzir junto com o professor toda a questão pedagógica, tanto da formação do próprio professor naquele ambiente escolar, quanto da formação do estudante, que aquele professor está diretamente responsável em sala de aula. Além da coordenação pedagógica e da gestão, nós temos servidores administrativos. A depender da rede, eles podem, por exemplo, trabalhar na secretaria da escola e fazer as suas atribuições, mesmo sendo um professor ou sendo um servidor administrativo contratado para aquele fim. Essa questão do cargo em si vai variar de rede. Quando a gente fala da organização do trabalho na escola, os autores se prendem muito a essa questão das funções e dos cargos. A gente vai tratar disso em um momento, que é esse primeiro momento que a gente está fazendo, mas também a gente vai ver nessa organização a partir do fazer da escola. E nisso que a gente vai colocar, a gente vai também pedir que você sugira, por exemplo, como a gente pode organizar um trabalho na escola. O secretário escolar, o analista educacional, os auxiliares administrativos, os assistentes administrativos, também tem servidores terceirizados e o Grêmio Estudantil. O Grêmio Estudantil, ele é uma representação dos estudantes. A gente diz que é uma representação máxima. Se bem organizado, eles podem e devem auxiliar, estar junto da gestão. Pode ser um órgão consultivo e também não chega a ser um órgão de controle, mas pode ser também um bom instrumento de gestão democrática na escola. Com relação à gestão democrática na escola, existem alguns elementos que definem isso. A legislação diz que não necessariamente será por esse viés. Os sistemas de ensino vão definir como será a gestão democrática da educação básica. E isso é assegurado pela LDB. Eles precisam, no entanto,
verificar 2 princípios. O primeiro é a participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e também a participação da comunidade escolar e local nos conselhos escolares. Então, nós temos 2 instrumentos de gestão democrática da escola, que os sistemas de ensino podem escolher e assegurar a gestão democrática na escola pública. Sobre o projeto político-pedagógico especificamente, nós vamos estudar na competência 2. Nos vemos depois. Até lá!